Mas vamos repercutir sobre a coletiva de ontem, né? A gente já tem na ponta aqui do vídeo o Fábio Mota falando sobre reforços, né? Porque vem aí a janela de transferências e aí um dos principais temas, né, que a torcida do Vitória reclama muito é os reforços que o Vitória acabou trazendo para esse início de temporada que, conseguiu ser pior do que o time do ano passado. Mas sobre reforços, o Fábio Mota disse o seguinte: sabemos que temos que reforçar, certo? Sabemos as condições que são de reforçar, o futebol está muito caro, certo? Sabemos que temos que ajudar, sabemos que temos que dispensar. Na hora que você dispensa um atleta, você tem que fazer a rescisão, certo? A rescisão, quando se fala em rescisão, você está falando em grana, você tem que pagar para o cara ir embora, o cara não vai embora de graça, certo? E na hora que você vai buscar, ninguém também vem de graça. Então o Vitória está no mercado, o Vitória, nesse exato momento, está em contato com jogadores, com clubes, com contratações adiantadas, que a gente vai aguardar a paralisação do campeonato para que a gente possa, sim. Não adianta você trazer jogadores agora, não nem só pelo fato da janela estar fechada, mas se nós vamos ter férias no futebol brasileiro, certo? Nós vamos ter 15 dias de férias. Então você contratar o jogador e colocar ele no barradão não vai resolver, ele não vai ter o que fazer. Se você contratar o jogador, assinar o contrato agora, ele vai ficar 15 dias em casa recebendo sem trabalhar, porque ele não tem como trabalhar. Então a reapresentação do Vitória e de todos os clubes do Brasil, acho que é dia 27, acho que é 27 de junho. No dia 27 de junho, quando o Vitória se reapresentar, pode ter certeza que o Vitória se reapresentará com várias caras novas, com vários atletas novos, e muitos dos que estão hoje no Vitória não estarão na representação. Então, nós temos que fazer as contratações e os atletas só vão poder jogar a partir da 13ª rodada. E se representarão dia 27. Então não adianta a ânsia, não adianta a agonia. Nós temos 2 partidas para fazer. Temos que focar nessas 2 partidas a fazer até a paralisação do campeonato. Partidas importantes, uma fora, outra dentro de casa. Precisamos sim da união da torcida. Nós juntos já saímos de problemas bem maiores do que esse, certo? Tenho certeza que vamos nos unir, que vamos continuar nessa mesma pegada. Quando parar o campeonato, a gente vai reforçar, corrigir o rumo e voltar melhor a partir da 13ª rodada. Eu sou fechado com você, tá? Você tem muito crédito na casa. Eu gosto muito da sua gestão, né? Até hoje a gente tem que vangloriar os feitos que você tem. Mas assim, a água tá batendo, tá? A água tá batendo embaixo, tá subindo, porque esse papo de a gente precisa do torcedor, né, a gente tem que focar agora e tal. Meu amigo, você não precisa nem pedir, você não precisa nem reforçar isso. A torcida do Vitória abraça naturalmente, tá? E vamos lá. Assim, férias nesse meio do ano, pra mim, seria merecimento, né? Vou te dar férias. Você merece ficar uns dias descansando, a menos que um jogador ou outro esteja com o CK elevado, e aí tudo bem, dá pra treinar pouco e tal. Mas por que não bota o time pra treinar? Ah, porque se eu trouxer jogador agora, vai ficar 15 dias parado. Não fica, bota pra treinar. Tem muita coisa pra corrigir, pô, muita coisa. Tem muita situação de jogo que não dá pra ficar com o time do jeito que tá, né? E com ritmo de treinos, né? O Vitória joga quarta, domingo. Pô, tudo bem, às vezes não dá tempo nem de corrigir uma situação ou outra. Agora vai ter. E aí coloca esse time, por que não traz logo os caras? Traz logo, bota o time pra treinar, faz uma intertemporada, né? Faz um amistoso aqui e ali. O Santos tá fazendo, né? Acabou de fazer com RB Leipzig em Bragança. Coloca o time pra treinar, pô. Coloca os novos jogadores já pra se ambientarem. Vai esperar o quê? Uma semana pra começar o campeonato? Porque assim, os times que estão no Mundial, na Supercopa do Mundial de Clubes e tal, os caras não têm atividade, né? Quando voltarem, os caras já vão estar no ritmo. Voando, né, irmão? E aí o Vitória vai parar, Exato. É isso? E assim, olha, o Thiago Carpini, ele fala muito sobre essa falta de ter tempo para treinar, né? E quando o Vitória teve uma semana aberta, que foi o jogo do Santos, o Vitória conseguiu perder para um Santos que vinha de 387 minutos sem fazer um gol, irmão. São 10 rodadas do Vitória e às 10 o Vitória levou o gol. E o gol do Santos foi bola parada. Então, assim, quando o Fábio Mota traz a fala de ontem, é desesperador porque, assim, Carpini bate na mesma tecla. Se o Vitória está na Sul-Americana e no Brasileiro, agradeça a ele. E Fábio Mota vem no mesmo planejamento. Mas a gente precisa entender que o raio pode não cair 2 vezes no mesmo lugar. E aí?
ele tem um trecho da coletiva que ele diz que o planejamento era ir para a parada com 15 pontos. Como é que você traz uma fala dessa para o torcedor que criou toda uma expectativa para um 2025 diferente e quando você pega o recorte de 24 e 25 na 10ª rodada, o Vitória tem a mesma quantidade de pontos? É desesperador você, primeiro, que já é uma covardia do presidente fazer uma coletiva sem a presença da imprensa. Não é coletiva, né? Não é coletiva. Você só quis falar. Você só quis falar, então... Pronunciamento, né? É um pronunciamento e a única fala foi que o Maneca não vai fazer parte, existe a possibilidade do Bruno, o que era do Fortaleza, assumir aí o Vitória, mas eu acho que o que a torcida queria de fato era a saída do técnico Thiago Carpini. A gente tem também o Anderson Matos que vai falar com a gente aí, né? Trazendo as últimas informações do Vitória, também repercutindo sobre essas falas do Fábio Mota, né? Quando tiver no ponto, a gente já pode soltar o Anderson Matos do canal do Dinâmico, que também acaba trazendo informações sobre esse Vitória que vai enfrentar o time do Corinthians em São Paulo, né? Anderson Matos, bom dia, chega pra cá, traz as últimas aí. Abraço especial, Alan Guimarães, alô a todos que estão aí assistindo, Partiu Bateu, gratidão por todo esse tempo, principalmente pela parceria que a gente fez, né? Na verdade tem uma parceria de anos, né, Alan? Você e todos mais que sempre participaram do Partiu Bateu, eu tenho uma estima muito grande, viu? Parabéns por todo o sucesso e vai vir, novos sucessos virão, tá? Bom, com relação ao time do Vitória que vai jogar contra o Corinthians sem o Mateuzinho, Vitória deve ir a campo com Lucas Arcanjo, Claudinho, Alter, Zé Marcos e Jamerson, Baralhas, Hiller, Ronald, Mosquito, Osvaldo, na verdade, voltou de viagem, então deve dar o Mosquito e o Janderson com o Renato Kaiser, né? Estava vendo uma foto do Osvaldo retornando, parece que o Osvaldo sentiu algo, esperar a assessoria de comunicação oficializar, foi o que houve aí com o atleta, tá? Mas com relação ao torcedor do Vitória que está assistindo aí, na verdade, todos que estão assistindo o Partiu Bateu, a coletiva do Fábio Mota de ontem, ele trouxe à tona alguns trechos interessantes e principais deles são que o Vitória contratou um diretor de futebol, ou seja, Manuel Tanajura Neto não é mais diretor de futebol do Vitória, tá chegando outro. O Carpini segue no comando, mas segue sendo monitorado, vamos chamar assim, né? Não tem mais o respaldo que tinha antes. O Fábio Mota disse que muitos jogadores do atual elenco vão sair, muitos vão sair, assim disse ele, e outros vão chegar. Haverá essa reformulação também, né? Todo ano tem essa reformulação. E outras falas foram ditas também, muitas repetidas, porque as perguntas foram um pouco repetidas, mas separei essas principais para tratar aqui com vocês, né? Nesse momento de performance dentro de campo horrorosa e de resultados muito ruins, dos 21 jogos, o Vitória venceu 4 apenas, a gente tem que trazer à tona que qualquer coisa que eu disser, ou que principalmente o Fábio Mota disser, haverá discordâncias. Então, eu só espero que as medidas que ele está tomando nos bastidores, drásticas, que elas venham a trazer efeito dentro de campo. Aliás, todo rubro-negro, né, espera isso aí, tá? Alan, Rainan, todos do Partiu Bateu, sucesso a todos vocês. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe, proteja e prospere a vida de todos vocês, viu? Abração. Amém, meu querido Anderson Matos. Anderson Matos está falando dessa forma, né, desde o início até que terminou, porque hoje é o nosso último programa aqui na Band, tá? O Partiu Bateu encerra esse ciclo aqui na Band, mas a gente segue com todo o vapor aí nas redes sociais, né, na internet. Vamos focar cada vez mais no digital, mas foi um ciclo maravilhoso. A gente aí tá ao longo de 2 anos e meio aqui na Band, né? Uma parceria que ela talvez seja eterna, né? A gente nunca vai deixar de ser Band, né? Eu que trabalhei como repórter aqui, comecei aqui lá em 2017, né? Saí, voltei num outro formato, então vira e mexe a gente tá aqui, a gente ama esse lugar e as pessoas que fazem a Band acontecer. Mas é isso, a gente hoje é o último programa, tá? Então aproveita, porque daqui a pouco a gente encerra e depois que o programa acabar a gente vai pro YouTube e a gente foca lá, tá? Se a gente vai voltar um dia, o tempo é quem sabe, mas muito obrigado a sua participação, você que esteve com a gente aqui ao longo desse período. Foi muito legal, muita zoeira, muita diversão. A gente se propôs a fazer um programa completamente diferente e aí acho que a gente conseguiu, né? E aí vamos seguir agora na internet, a gente se vê sempre, tá? E com mais vezes, com maior frequência. Mas vamos lá, o Anderson acabou trazendo que o Osvaldo pode estar de fora, né? Espera aí a assessoria do clube divulgar se ele realmente está com problema médico ou não. E ele acha que pode dar o Mosquito, né? Lá no ataque. Cara, a gente fica brincando aqui, né? Quando a gente vai formar
o provável time do Vitória é de chorar, cara. E assim, o Vitória ainda não Opa, conseguiu... tá falando com você. Valeu, Oswaldo. O Vitória ainda não conseguiu ter uma cara, né, Alan? Ano passado nós vimos um Vitória, sabíamos a escalação do Vitória. Sim. E esse ano o Vitória tem 12 atacantes e vira e mexe, a gente não consegue encontrar um time mesmo, uma base desse Vitória. Que piada. O Oswaldo, com 38 anos, voltou a ser titular nas últimas 5 partidas. E aí você olha um Mosquito, um Lucas Braga, um Carlos Eduardo, um Fabre, e esses caras eu acho que deveriam olhar para o Oswaldo e dizer assim, pô, o que é que você faz para poder ter essa entrega, essa vitalidade? Porque assim, eu até perguntei ao Carpini na última coletiva, por que ele não usa o Felipe Machado, né? A gente não diz aqui que Joga é o no craque Coroa, do aí, Vitória. Né? Joga no Coroa, joga no Oswaldo, né? Joga no Vai dar Oswaldo conta, que ele tio. resolve, E você olhar jogadores que têm experiência em Série A como um amuleto para que esse Vitória seja um Vitória diferente é muito pouco, sabe? O Thiaguinho foi embora agora, rescindiu o contrato, e aí o meu questionamento pessoal não tinha um cara na base que fosse melhor do que o Thiaguinho? Sabe? São alguns questionamentos que o torcedor faz e que são pertinentes. E aí vem agora, nós vamos planejar um novo Vitória para um clube que traz a realidade para o torcedor que não tem dinheiro e agora você vai ter que remontar um elenco. Será que 2024 não serviu de experiência para um Vitória novo em 2025? É triste, é lamentável e assim... Aquela sequência de 22 jogos sem perder... O atual diretor de futebol do Vitória, que vai deixar o cargo. Né, e o Fábio Mota já anunciou que vem outro aí. E que ele não é o principal responsável, né, Alan? Não. Existem outras pessoas também inseridas nesse processo, mas que eu acho que hoje é o mais responsável. Quando perde, nunca é ele. É o individual, é o coletivo, mas é ele que treina esses caras, né? E quem contrata. E ele que contrata. Carpini falava muito, quando eu cheguei aqui, eu tinha um ponto menosprezando o trabalho do técnico anterior. Léo Condé. E agora? O que é que ele tem para dizer? Léo Condé tem mais pontos do que ele no Campeonato Brasileiro. E ontem o Fábio disse assim, nós temos o 17º orçamento do clube. Ficando atrás de Juventude, Mirassol e Ceará. Tirando Juventude, Mirassol e Ceará estão aonde na tabela, né? Cara, então, esse papo não me convence. Pois é. Porque assim, você pode ter o 25º maior orçamento, tá? Mas qual é esse orçamento? Quanto é? É X? Pô, se você pegar desde o ano passado até cá, quantos milhões vão dar, meu irmão? De Luiz Adriano, Luan, os dois Luans, né? O atacante, o volante, Jean Mota. Sabe? Jean Anderson. E os Lucas outros que vêm pra cá, Fábio, não sei quem e tal. Você pega esse somatório todo, vai dar alguns milhões, certo? Né? Será que com esses milhões você não consegue pelo menos fazer um elenco minimamente competitivo pra não cair? Vamos lá. Já que você tem o 17º pior orçamento, pronto, vamos fazer assim pra não passar sufoco? Não é possível. O Mirassol tá dando aula de tecnologia, de outras coisas, né? O time tá engrenando. Mas é isso, a gente tem que torcer. Eu fiz até um vídeo esses dias aí que no final falava sobre o Vitória, já não sei nem mais o que dizer. É só esperar e ficar assistindo, ver o que é que pode acontecer, porque... Eu tenho dito assim que ano passado o Vitória era para quem acredita, né? E esse ano tá mais para quem se irrita, né? Porque esse time aí, o que tem irritado o torcedor, meu irmão, não tá brincadeira não, viu, Alan? Diego Valença, do canal número 7. Essa camisa 7, ela é pesadíssima no Coringão e ele vai trazer as últimas do Timão para enfrentar esse Vitória. Bem-vindo, cara. Fala, pessoal do Partiu Bateu, Diego Valença aqui do canal número 7, N7 aqui no YouTube. Primeiramente aí, obrigado aí pela oportunidade de falar desse Corinthians e Vitória, jogo na Neoquímica Arena. Bom, o Corinthians não vive um bom momento, né? O Corinthians vive uma turbulência muito grande fora de campo e que imagino eu que deva ter algum impacto de dentro de campo. Se você pegar aquele Corinthians da arrancada, da grande arrancada no final do campeonato passado, de briga contra o rebaixamento, chegando na pré-Libertadores, né? na sequência nessa grande sequência de vitórias, vencendo inclusive o Vitória no Barradão. Então, olhando para essa sequência, olhando para quem viu o Corinthians do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians regrediu. O Corinthians não está como a torcida imaginava,
Tanto que deu vexame, infelizmente, na Libertadores, vexame na Sul-Americana, apesar de ter sido campeão estadual. Definitivamente é um time que não vive um bom momento. Houve troca no comando técnico, né? Sai o Ramon Dias, vem o Dorival, então o ex-técnico da seleção com muitas mudanças táticas, mudando jogadores de posição, um jogador que jogava mais pelo centro jogando aberto, um primeiro volante fazendo de segundo volante, o segundo volante fazendo de primeiro volante, com algumas mudanças aí, diria até bastante drásticas. Então o fato é que o Corinthians não vive dos seus melhores momentos. Principal mudança do time do Dorival comparado ao time do Ramon, o Dorival tentou uma melhora defensiva. O time do Corinthians do Ramon era um time que tomava muitos gols, mas também fazia bastante gols, né? Era um time mais desequilibrado nesse sentido, apesar de ter conquistado aí bons resultados. E o Dorival tentou, pelo menos nos números absolutos, organizar mais a defesa. Então o Corinthians com o Dorival é um time que sofre menos defensivamente, sofreu menos gols, sofreu menos arremate à sua baliza, mas consequentemente também é um time menos agressivo no ataque, é um time que tem mais dificuldade de criação. Um time que tem mais dificuldade de criação e que vai jogar sem o seu principal atacante. O Yuri Alberto tá machucado, né? Ele que muitos gols do ano passado, desde o ano passado, tem feito bastante gols, sem dúvida alguma a peça mais importante do ataque do Corinthians. Em contrapartida, tem a volta do Rodrigo Garro, que desde a final do estadual que não jogava, já jogou ali a reta final do estadual no sacrifício, voltou agora meio de semana na Sul-Americana, onde atuou apenas por 30 minutos, entrou muito bem, fundamentalmente na bola parada, que hoje em dia é algo muito importante, né? Também teve o retorno do Memphis Depay, o holandês que também se ausentou por questões de lesões, e ele voltou na Sul-Americana, mas também não voltou bem, mas os dois estão retornando, então certamente isso vai ajudar o Corinthians. Então esse é o Corinthians atual, né? Um Corinthians bastante turbulento fora de campo, um time ainda, diria eu, com uma certa dificuldade com essa transição de técnico, um time que é mais organizado sim defensivamente, sofre menos gols, sofre menos arremate no ataque, tem mais dificuldade de criar, tem finalizado bem menos. Mas mesmo diante disso tudo, acho que o Corinthians é o favorito. Penso que o Vitória vai ter a sua dificuldade no jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians, ao longo desses anos que construiu o seu estádio, já teve times muito piores do que esse. E é um time que faz valer muito bem o seu mando de campo, né? O Corinthians na Neoquímica Arena, de maneira geral, é sempre um time bastante forte. Entendo eu que o Corinthians, apesar de todo esse contexto, é um time que para mim é super favorito nesse jogo contra o Vitória, que, pelo que acompanho de fora também, não vive a sua melhor fase, a eliminação na Sul-Americana, está atualmente na zona do rebaixamento, perdeu um jogo extremamente chave aí pro Santos na luta contra o rebaixamento, então eu imagino que o Vitória vai ter bastante dificuldade, beleza? Não é o melhor Corinthians dos últimos meses, comparado ao do final do ano, mas também não é um time que, por exemplo, me preocupa que esse ano possa brigar para não cair, como sugeriu em boa parte do campeonato do ano passado. Mas vamos ver a bola rolando, né? O jogo é jogado e muitas vezes a gente pensa, faz algumas previsões e às vezes as coisas acabam não acontecendo. Muito obrigado a todos aí, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui em nome do canal N7, representando aí a fiel torcida. Grande abraço aí para todo mundo aí do Partiu Bateu e também um grande abraço aí para o Alan Guimarães, beleza? Valeu, pessoal, é nóis! Valeu, Diego Valença, canal N7, um abraço pra você, obrigado aí pelas últimas informações do Corinthians, que aí, segundo ele, é um Corinthians que não vem bem, mas também não preocupa, né? Sobretudo pelo adversário, e é isso, o Vitória se presta a esse papel. Mas pode vencer, óbvio, o Vitória pode vencer, o Vitória pode até golear lá, eu não acredito, mas no futebol tudo é possível. Mas assim, a prévia, né? A prévia ela é bizarra, é papo de... o Corinthians não tá bem, mas é a Vitória, né, cara? É a Vitória se presta esse papel, cara. E aí você tem o Memphis, que destrói, né? Que é um cara com uma inteligência absurda. Você tem a volta do Garro aí, que é aquele jogador que bate bem de fora da área. E você tem o Dorival, que conseguiu ajustar esse time do Corinthians. E ainda vai ter o Ancelotti, né, Alan? Assistindo.
Pra ver se leva o Mateuzinho, né? Isso. Mas nem vai poder levar o Mateuzinho, porque o Mateuzinho tá suspenso, Meu Deus. né? Então, pra ver se leva aí alguém, né? Não sei quem. Aliás, o mas Mateuzinho veio numa sequência de suspensão, né? Ele tomou o vermelho direto contra o Vasco. Aí depois tomou o terceiro E cartão. aí tomou o terceiro cartão amarelo e ficou fora aí. Então, assim, eu acho que é só um milagre, né? Para o Vitória amanhã conseguir arrancar alguns pontos aí desse time do Corinthians, que mesmo sem o Yuri Alberto, é um time muito forte quando joga lá em Itaquera. Lá. Rapaz. E pra você, hein? Vai dar aqui, hein? Corinthians ou Vitória? Essa aí tá fácil, né? Você pega aí a previsão aí, pô, vai. Aquela galera do GE que fica colocando os palpites, vai ser 10-0, né? Quem que vai palpitar no Corinthians? Um torcedor palmeirense, talvez? E olhe lá. Não dá, pô. Não dá pra apostar a favor do Vitória nesse jogo. É difícil. Futebol, tudo é possível. Olha lá, ó. Aí é o chefe e o estagiário, né? Opa, e o presidente, né? Essa imagem é boa, hein? O Vitória está Temos completamente imagens de protegido. Marisson Moraes, tá? Captando tudo. O homem colocou a lente nas costas de Carpini. Aí nós temos o coordenador, o estagiário e o chefe, o patrão, né? É o patrono. Rapaz. Olha. Aí foi no dia que eu tava, né, fazendo treinamento, né, falando com meus colegas aí. Tô chegando, tá, galera? Tô aí pra fazer, né, o que o professor pedir, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir esses 3 pontos aí. Mas a Kaiser é a cerveja do momento, né? É o 9 que o Vitória precisava? Esperamos que sim, né? A gente, né, o Vitória não tem um 9 ainda, né? O 9, a camisa 9 ainda não foi entregue ao Porque ele atacante joga com a do 79, a 79, o Janderson com a 39 e o Carlinhos com a 99, não né? precisa nem falar o nome Não precisa nem desses falar o nome Meu desses Deus. caras. Mas é o centroavante que em um jogo e meio conseguiu fazer 3 gols, né? Então já é uma marca... Fez gol em clássico. Fez gol em clássico, antes fez a virada contra o Vasco, a estreia maravilhosa. Perdeu um gol contra o Santos, porra, aí também... mas aí também... Se ele faz aquilo ali, é o quê? Estátua já? Porra, essa? Não dá pra ser já assim, tinha que né? botar a foto do cara ali na parede do Barradão, né? Mas o Kaiser dá um alívio, né? Pelo menos, porque, pô, se o Vitória não tinha um centroavante, agora, minimamente, tem alguém ali com faro de gol, né? Digamos já assim, demonstrou, né? Vamos lá, é muito cedo pra falar, mas, pô, o cara já chegou metendo gol. Então, claro que tem muito desejo nosso, né? Muita necessidade de, pô, vamos lá, o Vitória tá precisando de alguém, tem que ser você. Mas ele tá, pelo menos tá demonstrando. Só 2 informações aqui. O Vitória, ele só venceu 2 times na história do Campeonato Brasileiro fora de casa, em São Paulo. Foi o Corinthians, que a gente trouxe aqui em 2017, gol do Trellis, e o 2-0 diante do Palmeiras no ano passado, o Mateuzinho e o Oswaldo. Então, pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória jogando em São Paulo, é triste, tá? Mas vamos ver se dessa vez aí alguma coisa acontece no meu coração.